Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 13, o capítulo 13 do livro de Salmos. Mas, como de praxe, antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. E também quero aproveitar aqui a oportunidade e profetizar sobre a sua vida uma semana de bênção, saúde, paz e prosperidade para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Salmos capítulo 13, tem 6 versículos, esse ainda é mais curto, o de sexta-feira. O salmo anterior, o salmo 12, tinha 8 versículos, esse aqui só tem 6 versículos e também é um salmo atribuído ao rei Davi. O salmo já começa dizendo assim na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, tá? Salmo de Davi ao regente do coro. Ó Senhor Deus, até quando esquecerá de mim? Olha só, Davi já começa dizendo aqui que Deus se esqueceu dele. Será para sempre? Por quanto tempo esconderá de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar tanto sofrimento? Até quando meu coração vai se encherá dia e noite de tanta tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor meu Deus, olha para mim e responde-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim os meus inimigos não poderão se alegrar na minha desgraça, nem poderão dizer, nós o derrotamos. Eu confio no teu amor, o teu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tem sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. É muito interessante, né, a fala de Davi no livro de Salmos, né? Ele sempre começa ali, Deus, você esqueceu de mim, o Senhor esqueceu de mim, Deus, isso, aí, aquilo. Ele começa sempre com uma lamentação. Olha só, o que a gente já pode tirar de lição até aqui, ao longo desse estudo, né, do livro de Salmos. Principalmente na fala de Davi. Então, a maioria desses salmos até aqui, nós estamos no capítulo 13, a maioria são atribuídos, né, a autoria a Davi. E ele sempre começa com uma lamentação e termina entoando cânticos de louvor a Deus. Por quê? Porque ele reconhece a grandeza de Deus, ele sabe o quanto Deus é poderoso, justo e fiel. E aí o que Davi faz? Ele começa ali então, né, se lamentando de alguma situação, dos inimigos que estão perseguindo ele. Aqui ele começa dizendo que Deus se esqueceu dele e tudo mais. E ele termina lá, olha que interessante, eu confio no teu amor, né? Ele declara sua confiança, né, em Deus. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tem sido bom para mim, vou cantar hinos a ti. Ou seja, vou te adorar, o Senhor é bom. Começa com lamentação, mas termina ali louvando ao Senhor. Já fica aqui uma grande lição. Por mais que você esteja passando por tempo de dificuldade, lamentação, crise, louve ao Senhor. Olha só, quem está ensinando isso aqui não é qualquer pessoa. É o rei Davi, o principal rei que Israel já teve em todos os tempos. Até hoje, eu tenho oportunidade todos os anos de ir para Israel, porque eu sempre levo uma caravana, né, para a gente estudar e se encher também espiritualmente com a unção profética que aquele local carrega. E eu costumo dizer que Israel é a gente ir direto na fonte, encher o nosso combustível, né, com combustível espiritual, encher o nosso tanque com combustível espiritual, tá? Então, olha só que interessante, Davi está nos ensinando algo poderoso. Davi não é qualquer um. Lá em Israel, Davi até hoje é extremamente reconhecido. Tudo leva o nome de Davi. Rei Davi, rei Davi, rei Davi, rei Davi. Ele era realmente diferente e até hoje a sua fama reverbera, né, por praticamente toda a face da terra. Então, o Salmo 13, como eu disse, é mais um salmo atribuído ao rei Davi, onde Davi expressa uma angústia profunda e busca pela ajuda de Deus. Ele quer a ajuda de Deus. Então, esse Salmo 13 aqui, para a gente resumir ele e facilitar o seu entendimento, ele retrata 3 etapas que Davi vai nos ensinar aqui, tá? Então, ainda não é aplicação prática, daqui a pouco a gente vai aplicar, mas Davi está nos ensinando através desse salmo. Eu estou fazendo um resumo para você entender. Então, a gente vê aqui o retrato de 3 etapas. A primeira etapa é angústia. Davi, ele inicia o salmo se lamentando, angustiado, com a aparente ausência de Deus e pedindo para não ser esquecido por Deus. Segundo, é um pedido de ajuda, então ele implora a Deus que responda às suas orações, porque ele está preocupado, ele está ansioso, pedindo que o Senhor ilumine os seus olhos e não o deixe morrer. E a terceira etapa da estrutura desse salmo está no triunfo na fé. E no final do salmo, então, Davi
ele demonstra sua confiança renovada no Senhor, celebrando a sua fidelidade e a sua bondade. Então Davi reconhece que mesmo quando ele se sente abandonado, ele pode confiar no amor inabalável de Deus. Então, em resumo, o Salmo 13, ele é o quê? É um exemplo de como a fé de Davi oscilava entre a angústia, né, e a confiança. Olha só que interessante, Davi, mesmo sendo esse homem tão importante, como eu te ensinei hoje, né, um homem reconhecido até os dias de hoje, milhares e milhares de anos depois da sua morte, né, ele também oscilava entre a angústia, se lamentava e a confiança em Deus, tá? E ele termina com uma nota de esperança e louvor à fidelidade de Deus. Vamos agora para a aplicação prática, que é o que eu entendo como mais importante da palavra de Deus para mim e para a sua vida. A grande sacada da Bíblia, no meu ponto de vista, eu sempre ensino isso, é que nós precisamos aprender para praticar. Eu preciso ler, entender e aplicar. O aplicar é o que vai me fazer viver uma vida de paz e prosperidade. Então a primeira lição do Salmo capítulo 13 está em expressar a nossa... expressão honesta, de nossas emoções através da oração. O que eu quero dizer aqui? Nós precisamos aprender a expressar as nossas emoções através da nossa oração. Eu já te ensinei que oração nada mais é do que comunicação no mundo espiritual. É relacionamento entre você e Deus. Então você precisa aprender a orar da maneira certa. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: o povo pede e não recebe porque pede mal, não sabe pedir. É importante a gente aprender, ter conhecimento. Oséias 4:6, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Daniel 11:32, o povo que tem conhecimento do seu Deus se torna forte e obtém sucesso em tudo o que fizer. Então o Salmo 13 aqui nos ensina que nós precisamos ser honestos com Deus em nossas orações, na nossa comunicação. Davi, ele não tenta esconder as suas emoções negativas, mas ele expressa abertamente todas essas emoções diante de Deus. Isso nos mostra que Deus está disposto a ouvir todas as nossas preocupações e também as nossas ansiedades. Então Davi, ele sempre expressava de forma honesta as suas emoções. Deus, estou me sentindo abandonado pelo Senhor. Os meus inimigos estão se levantando contra mim. Parece que o Senhor não está vendo isso. Mas no final ele confia, né, que Deus é poderoso e soberano para livrar ele de toda situação ruim, e ele ainda louva a Deus, entoa cânticos de louvor. A segunda lição de aplicação prática aqui está na paciência. Mais uma vez nós vamos aprender sobre paciência, tá? Nós temos estudado muito no livro de Jó mesmo, né? Foi uma lição assim que estava a todo momento a questão da paciência. Agora aqui no Salmo capítulo 13, né, Davi nos ensina sobre a importância de ter paciência e esperar pela resposta de Deus em nossas vidas. Davi passou por um período de angústia, de lamentação, mas continuou confiando em Deus mesmo quando ele não via uma solução imediata. Nem sempre Deus vai responder de forma rápida e imediata, tá? Tem muita coisa que é no tempo de Deus e não no nosso tempo. O nosso maior erro é tentar resolver as coisas no nosso tempo, não entendendo o tempo de Deus. Tenha paciência em nome de Jesus. A terceira lição do Salmo capítulo 13 está no louvor em meio à adversidade. É isso mesmo, louvar a Deus em tempo e fora de tempo. Mesmo quando estava em um momento de desespero, Davi, ele termina o Salmo com um cântico de louvor a Deus. Isso nos ensina que nós podemos encontrar razões para louvar a Deus mesmo em momentos difíceis, e que a nossa adoração pode ser uma fonte de força espiritual para mim e para você. Olha só que interessante, a gente está aprendendo aqui sobre louvar, sobre ter paciência no Senhor e sobre oração. Tá? Então tudo isso aqui é um passo a passo para que você venha obter sucesso na sua vida. Eu ensino muito na nossa igreja, muita gente me procura e fala: pastor, eu não sou uma pessoa de oração, quando eu começo a orar eu sinto sono, eu sinto vontade de parar rápido. Eu costumo dizer o seguinte: prepara o ambiente. A gente está tão preso, tão ligado nas coisas da carne, nas coisas naturais, a gente quer se desligar correndo, fazer uma oração e começar o dia, porque a gente já amanhece pilhado, preocupado com o que vai fazer, ou a gente, depois de um dia inteiro, a gente quer rapidamente fazer uma oração para dormir. Entra na presença de Deus. E uma maneira extraordinária de você adquirir comunhão com Deus é no meio do louvor. Então Davi ensina a louvar. Começa entoando um cântico de louvor, coloca aí na sua caixinha Bluetooth um louvor que você goste, ouça esse louvor. Você vai perceber que no meio do louvor você vai começar a se relacionar com Deus, você vai começar a expressar ali palavras, a sua oração, as suas emoções, e não tenha medo, porque muitas vezes, né, a gente acha que Deus, poxa, se eu falar para Deus que eu tô triste, ou que eu achei que Ele não me responde, que Ele tá longe de mim, Deus vai me fulminar.
Davi está ensinando aqui, ó. Ele expressa as suas emoções, mas em momento algum ele fala alguma palavra que desagrade a Deus. Ele fala: Senhor, parece que o Senhor está tão longe de mim, mas eu acredito porque o Senhor, eu confio no Senhor, porque o Senhor me traz paz, me traz alegria, e eu vou continuar louvando ao Senhor. E a quarta lição de hoje tá em renovar a sua confiança no Senhor. Davi, ele nos mostra aqui através do Salmo 13, né, que nós precisamos renovar a nossa fé. A nossa fé pode ser restaurada, pode ser fortalecida através da oração, através do nosso louvor. À medida que Davi ele vai compartilhando ali as suas preocupações com Deus, ele se lembra da sua fidelidade, ou seja, da fidelidade de Deus sobre a vida dele. E aí Davi encontra renovação na sua própria confiança em Deus. Isso nos lembra o quê? Da importância da gente buscar a Deus em meio às nossas lutas, para a gente encontrar força espiritual. Então, buscar a Deus no meio das nossas lutas, das nossas dificuldades, para a gente encontrar força espiritual e renovação da nossa fé. Para concluir tudo aqui, o nosso estudo de hoje, as lições práticas aqui de Salmo 13, né, vão incluir honestidade em nossas orações, que é a gente expressar corretamente as nossas emoções ao Senhor através da oração, paciência para esperar no Senhor, espere com paciência no Senhor, não queime etapas, tome muito cuidado. Salmo também nos ensina a encontrar motivos para louvar a Deus mesmo em meio à dificuldade. Encontre motivos de louvor. Traga à memória aquilo que te dá esperança. No momento mais difícil da sua vida, você está sem força, você traz à memória aquilo que te dá esperança, começa a louvar o Senhor, tirar aquele ambiente ruim de dentro da tua casa, de você mesmo, sabe? E começa a viver algo novo na sua vida em nome de Jesus, tá bom? E esse salmo também nos ensina a renovar a nossa confiança em Deus através da oração e reflexão sobre a bondade que Deus tem sobre as nossas vidas, né? Um amor infinito, uma bondade infinita. Deus é um pai zeloso, né, que vela pelos seus filhos, é um pai bom que quer dar coisas boas aos seus filhos. Amém? Glória a Deus! Mais um capítulo de Salmos concluído com sucesso. Agora, o meu convite é para que você me ajude. Vamos agitar as redes sociais. Primeiro, curte, comenta e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Segundo, tira um print bem bonito dessa tela, posta nas suas redes sociais e me marca que eu vou repostar tudo. Eu te espero novamente aqui amanhã às 7h40 no Evolução Diária para estudarmos juntos mais um capítulo da Bíblia. Que Deus te abençoe. Eu te desejo muita saúde, paz e prosperidade.